Você saiu para procurar ela e aí? Eu saí, eu pensei que ela já ia chegar lá. Se você ainda tem dúvidas e está confuso sobre o caso Vitória Morta em Cajamar, eu vou te contar com riqueza de detalhes como aconteceu a trama diabólica. O principal suspeito não aguentou a pressão psicológica na cadeia e resolveu abrir o bico. Eu tive acesso a todas as informações e você vai ver também o vídeo aonde Michael confessa tudo para o delegado na sala dele, frente a frente, olho no olho. Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar agora na cena do crime. Presta atenção no que eu vou te contar. Havia um zum que Michael estava tomando coragem para confessar. A minha equipe de produção ficou sabendo, através de fontes policiais, que Michael, ao se ver numa cela sozinho, passou a conviver com sua própria consciência. Ele deve ter percebido que o cerco estava se fechando contra ele. Só para você ter uma noção, fiquei sabendo também que ele está com transtorno de humor na cela solitária. Mas o que é isso, Lordello? Calma que eu vou te explicar. Policiais nos relataram que Michael na cela passava boa parte do tempo tranquilo, mas em uma determinada hora, como se fosse num clique, sabe o que acontecia? Ele se entristecia, como se ele fosse explodir. Em seguida, ele voltava a ter uma atitude aparentemente normal, ou seja, ele variava estados de tristeza e ansiedade, com momentos de certa tranquilidade. Mas esse redemoinho de emoções fez com que ele, no final da noite do dia 17 de março de 2025, na solidão de uma cela escura, o que aconteceu? Ele chama um policial dizendo que desejava conversar em particular com o delegado titular de Cajamar, o Dr. Fábio. O delegado Fábio resolveu ir até a cela para ver o que Michael desejava e ficou surpreendido com a sua vontade de confessar o assassinato de Vitória. Foi nesse momento que Michael foi retirado da cela e levado para a sala da escrivã para ele ser interrogado e indiciado pela prática de assassinato qualificado e também ocultação de cadáver. O delegado Dr. Fábio, delegado experiente na profissão, mais de 35 anos trabalhando como delegado, o delegado Fábio liga para o advogado de Michael, pois queria que o advogado acompanhasse a confissão do seu cliente. O advogado ficou surpreso com a ligação feita pelo delegado Fábio, tarde da noite, e percebendo a gravidade da notícia, vestiu rapidamente o terno e correu para a delegacia de Cajamar. O defensor percebeu que o seu cliente queria confessar o crime. É importante esclarecer para você que me assiste que até aquele momento Michael havia negado veementemente a prática do homicídio. O advogado dele conversou bastante com o cliente e disse que ele deveria permanecer calado e não interferir na defesa técnica. Michael, acredite se quiser, retrucou o advogado e afirmou que tinha o desejo de contar toda a verdade ao delegado. O advogado retrucou de novo, dizendo que era para ele seguir a sua orientação jurídica, mas Michael falava firme. E quando o defensor percebeu que o cliente não iria mudar a sua vontade de confessar, achou por bem, ir embora da delegacia, mostrando todo o seu descontentamento com a atitude do suspeito. Mas entenda que o delegado Fábio, experiente, ele não queria ouvir o Michael sozinho, pois ele sabia que no futuro próximo poderiam sim alegar que o suspeito não teve assistência jurídica. E assim, olha o que o delegado fez. Ele telefonou para o presidente da Ordem dos Advogados da cidade de Cajamar e solicitou a sua presença na delegacia para acompanhar o interrogatório. E isso foi feito, foi atendido por um advogado. Michael
com a maior tranquilidade do mundo, passou a contar tudo sobre a morte que ele promoveu. Mantive essa conduta durante todo esse tempo, trazendo. Você se preocupava com isso? Você me preocupa? Sim. Grande preocupação. Ao interrogando. Vírgula. Por que você se preocupava assim? De perder minha esposa. Porque temia perder sua esposa. O suspeito Michael, que estava monitorando os passos de Vitória há bastante tempo, desde 2024. Ele havia feito um perfil falso no Instagram e assim ele sabia exatamente tudo da rotina da adolescente, pois hoje as pessoas postam a sua vida em tempo real. Só que, na noite do dia 26 de fevereiro de 2025, ele viu uma postagem de Vitória no Instagram dizendo que ela estava chegando no bairro depois de um dia intenso de trabalho. O horário exato da postagem foi 23 horas e 21 minutos. Basicamente, ele assente que sabia que ela ia estar naquele horário porque ela postou na rede social e essa informação está no relatório de inteligência. Veja bem, hein? Com essa informação fornecida pela vítima, Michael sabia que em menos de uma hora ela iria descer no ponto de ônibus próximo do bairro onde morava e depois teria que andar sozinha, mais ou menos de 15 a 20 minutos, por uma pequena estrada de terra. Naquela noite, vírgula, então, como é que foi? Você saiu para procurar ela e aí? Eu saí, eu pensei que ela já ia chegar lá. Aí, lá onde? Eu fui esperar no SPAR, perto do DOC. Eu não sabia qual ponto ela chegaria, só fui lá esperar. Naquela noite, então, foi esperar por Vitória, no ponto próximo ao spa, entre aspas. Vírgula, não tendo certeza se ela chegaria por ali, vírgula, ou no ponto perto do doca. Vitória aceitou a carona, pois conhecia Michael, que mora perto da sua casa. Mas espera um pouquinho que tem muita coisa para te contar. O delegado Fábio contou que eles se conheciam bem e que na fala de Michael eles teriam chegado a ter um rápido envolvimento, vai vendo o que eu estou te contando. Essa parte não ficou muito bem clara, mas foi o que eu concluí. Ele cogita na versão dele que ele teria uma aproximação dela. Eu fui incisivo na pergunta. Você teve alguma coabitação com a Vitória em algum momento? Ele disse, ele foi categórico, não tive. Não, então nunca teve relação entre os dois. Disse que não. Mas eles se conheciam. Se conhece. Na verdade, esse foi outro complicômetro desse caso. Todas as pessoas se conhecem e convivem numa mesma comunidade. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ir no local, alguns de vocês eu sei que tiveram. O que ocorre? Essa estrada que vai por área de mata para o município de Jundiaí é formado por diversos aglomerados, como se fossem pequenas vilas. É o bairro do Ponunduva, lá de Cajamar. E eles residiam todos no mesmo aglomerado, então todos eles se conheciam. Ele disse em sua confissão que havia se desentendido com a vítima, pois havia trocado carinhos com ela há 1 ano e meio. Vitória estaria fazendo chantagens, afirmando que contaria tudo para a companheira do suspeito. A versão é contestada pela polícia, que acredita que o assassino confesso teria sim obsessão pela jovem, inclusive a perseguição em redes sociais e o armazenamento com registros fotográficos diversos de Vitória e também de outras mulheres com características físicas de Vitória. E isso, mais ou menos, quem fazia também era o Maníaco do Parque. Se você quer conhecer toda a história do Maníaco do Parque,
Estou colocando um card aqui em cima, pois eu já narrei esta história macabra aqui no Na Cena do Crime. Olha, pode ter acontecido ainda que uma negativa de Vitória em ter sexo com ele, e aí Michael passou a insistir e ela pode ter ameaçado de contar tudo para a esposa dele. Na verdade, Michael estava obcecado por Vitória e a possibilidade é que ele seja um stalker, um perseguidor descontrolado. Bom, o delegado Dr. Fábio, dias antes da confissão, havia encontrado uma testemunha. Olha o que eu vou te contar. Essa testemunha teria visto na madrugada do crime um Corolla prata passando pela localidade. Ele viu, só que ele não viu quem estava dirigindo o Corolla, mas tinha uma pessoa ao lado na qualidade de passageiro. E ele contou para o delegado Fábio: olha, delegado, essa pessoa estava usando um capuz que cobria o rosto. Esse depoimento foi intrigante, mas a informação que essa testemunha deu foi confirmada por quem? Pela confissão de Michael, que disse que obrigou Vitória a usar uma balaclava. Você não sabe o que é balaclava? Tá aqui, ó. Ó, isso aqui é uma balaclava. Isso aqui é um equipamento utilizado muito pela polícia, das forças especiais, mas também muito utilizado em filme. Mas isso, dá uma olhada, ele teria feito Vitória usar uma balaclava no carro. Bom, vou te contar novamente tudo o que aconteceu. Bom, o mais interessante é que a perícia técnica, ao analisar o celular de Michael, descobriu que ele, semanas antes do crime, teria comprado uma balaclava através do Mercado Livre, ou seja, o quebra-cabeça estava se formando por completo. Michael teria ficado irritado, pois Vitória teria ameaçado contar tudo à esposa. Contado o quê? Essa aproximação, essa insistência de ter alguma coisa com ela. E com isso, ele se enfureceu e teria desferido 2 facadas utilizando uma faca punhal que ele estava escondendo no console do Corolla. E a determinado momento ela começou a se debater e ele prontamente pegou a faca que estava do lado do veículo, do seu lado, e desferiu os golpes. Michael diz que matou Vitória com 2 golpes de faca. Segundo Michael, após uma discussão, Vitória desferiu tapas e arranhões contra ele. E aí ele acabou pegando esse objeto cortante que estava ali no console e golpeando a vítima 2 vezes, diz Michael. O preso relatou que a vítima morreu rápido e não chegou a gritar por causa da gravidade dos ferimentos. Um golpe atingiu o pescoço e outro o peito. Apesar de Michael contar que a vítima morreu com 2 golpes, o laudo pericial do ML aponta que Vitória, na verdade, sofreu 3 golpes com essa faca punhal. Tudo foi muito rápido. E verificado a morte de vítima, o que o Michael fez? Michael seguiu primeiro para a sua casa e depois é que ele desovou o corpo no matagal. E a faca punhal usada por Michael, aonde está? Apontou que teria jogado num lago próximo ao local dos fatos. Não sei, eu não tenho condições de encontro daquele objeto por enquanto, por hora. Pode ser que com o aperfeiçoamento a gente veja algo assim. Observe que a Polícia Civil tinha localizado uma única câmera de segurança naquele bairro que captou a imagem de um Corolla prata trafegando naquele local a 1h54 da madrugada do dia da morte dela, do dia 27 de fevereiro de 2025. Mas o Corolla voltou a passar nessa mesma rua, nesse mesmo local, às 4h59 da madrugada. Com a confissão de Michael, fica claro pra gente que Vitória estava dentro desse Corolla prata que foi flagrado pela câmera de segurança que eu lhe mostrei. Veja o que o delegado Fábio contou sobre o relato de Michael quando ele retornou para a sua casa depois de ter matado Vitória. Ou seja, ele mata Vitória, pega o carro e vai direto para a sua casa, sendo que a esposa não estava lá. Na casa é o seguinte, quando ele chegou, ele pôs a mão no batente
ele jogou a roupa suja, ele jogou os pertences no fundo do quintal. Então, você imagina, uma perfuração de aorta, uma ruptura de aorta, eu não sei se vocês já tiveram a infelicidade de estar num local desse. Suja o teto. Mas essa é a minha pergunta. O carro dele, como é que não Ele foi lavado, ele foi muito bem lavado. E quando nós o detivemos da primeira vez, ele comentou que havia lavado o veículo há mais de 20 dias. Só que parecia que tinha saído daquelas lavagens de última geração. E a casa ele também fala que lavou. Após constatar a morte, Michael levou o corpo da vítima até a casa dele e o escondeu, sabe aonde? Você não vai acreditar. Ele retira a Vitória do banco do passageiro falecida e coloca ela no porta-malas do seu Corolla prata. Na sequência, ele teria seguido até um ponto próximo ao trevo de Jundiaí, numa estrada pouco movimentada, onde despiu o corpo de Vitória e teria, nas palavras dele, enterrado a vítima em uma cova rasa, colocando 2 pedras sobre o buraco. A faca usada no crime teria sido descartada por ele em um rio da região e ainda essa faca não foi encontrada. Michael voltou para casa, tomou banho, deitou na cama, mas ele disse: não consegui dormir. No dia seguinte, ele teria, segundo a polícia, ido trabalhar normalmente. Ao final do expediente, ele volta para casa e aí sabe o que ele fez? Ele pegou todos os objetos que seriam ali da vítima Vitória, ateou fogo em tudo. O que sobrou desse fogo, o que ele fez? Ele colocou num saco de lixo e ele jogou no matagal. Olha, mas deixa eu te explicar uma coisa. Se Michael matou Vitória dentro do carro, o veículo, com absoluta certeza, ficou todo sujo de sangue. E ele também se sujou muito, pois com a aorta cortada de Vitória, foi sangue espirrando para todo lado dentro do Corolla. Michael teve um trabalho brutal para lavar o interior do carro e também o interior da sua residência, pois quando ele entrou na residência após matar Vitória, ele também estava sujo de sangue e gotejos foram caindo pelo chão. Mas, mesmo com toda essa eficácia nessa limpeza brutal, a perícia da polícia detectou pontos de sangue que estão passando por exames de DNA. A polícia encontrou gotejo de sangue tanto dentro do Corolla como dentro da casa do Michael. O imóvel onde Michael mora passou por uma varredura minuciosa da perícia e também da polícia. Os peritos foram 2 vezes em um intervalo de 24 horas nessa residência. Na segunda ida na casa, a investigação encontrou sangue humano no banheiro. O sangue encontrado no banheiro vai ser purificado em laboratório e só depois será possível tentar fazer o cruzamento com o DNA de Vitória. Os vestígios foram detectados por um cão farejador e também confirmados com o uso de luminol. O delegado-diretor do DEMACRO, Dr. Luiz Carlos, comentou se Michael teve ajuda de alguém. Fica claro que somente ele participou desse crime. Primeiro porque ele já vinha perseguindo, nós chamamos de stalker, já há muito tempo ele vinha perseguindo a vítima. O delegado Fábio falou também sobre o laudo de necrópsia de Vitória. O laudo definitivo de necropsia dela, da tanatologia forense, é definitivo no sentido de que aquele corpo estivesse morto de 5 a 7 dias da data da autópsia e exposto a determinado tempo em ambiente de fauna cadavérica, que se chama. É o local acessível aos vermes, etc., aquela coisa toda. Não acredito que ele tenha guardado ou não. Não há nenhum elemento que sugira algo nesse sentido. Tá? Não tem nada que prove que houve um local que ele deixou o corpo guardado. Mas é uma hipótese que, como eu próprio comentei aqui no começo, se não é impossível, tem que ser verificada e exaurida. Outra coisa que o delegado Fábio deixou muito claro é que não foi encontrada violência sexual no corpo de Vitória. Ela teria sido morta após essa discussão dentro do Corolla prata de Michael.
Mas vamos lá. Depois de ter matado Vitória, Michael disse ter entrado em desespero, ido para casa buscar uma enxada e colocado o corpo no porta-mala antes de levá-la para uma área de mata. No local, cavou uma cova rasa, retirou as roupas da vítima e abandonou o corpo. A Polícia Civil disse que não tem dúvidas de que Michael foi realmente o autor do crime, mas a polícia ainda não tem, no entanto, resposta sobre uma terceira perfuração na jovem e a ausência de cabelo em sua cabeça. Isso Michael não explicou. A polícia aguarda resultados de mais laudos técnicos e diligências que vão ser feitas ainda para finalizar o inquérito policial. Gente, deixa eu te explicar uma coisa para você. Não podemos esperar que o Michael lembre-se de tudo direito do que ele fez. É comum algumas contradições e alguns esquecimentos, pois é claro que tudo o que aconteceu deixou o assassino perturbado. Ele ficou sem dormir e essa intranquilidade pode fazer com que um criminoso esqueça realmente alguns detalhes, ou ele pode sim estar mentindo em alguns pontos para tentar minimizar o crime que ele cometeu. Outro ponto curioso é que, quando o criminoso confessa, gente, trabalhei muitos anos como delegado e isso realmente é verdade. O criminoso confessa é como se fosse um alívio para ele ao perceber que ele não tinha mais saída. Ele ficou preso numa cela solitária e ele percebeu, descobriram que fui eu. Olha, pode ter certeza que Michael vai dormir muito melhor agora que ele confessou do que quando ele estava negando o crime. E olha, tivemos informação sim, que ele estava com sérias dificuldades de dormir, pois a cabeça dele devia estar girando. Minha equipe de produção também teve acesso a vários laudos periciais e fica tranquilo que eu vou te contar tudo agora. O ML confirmou a morte de Vitória em razão de 3 facadas, mas também confirmou, através da análise do corpo, que não teve tortura e também não teve processo de degola. Outro detalhe é que o ML não confirma abuso sexual e que ela teria álcool no sangue, que pode ter sido provocado pelo estado de putrefação através de uma fermentação que acontece e às vezes realmente o corpo de uma pessoa falecida apresenta uma pequena dose de álcool no sangue. O perito forense Clayton Sá traz notícias do fato relevante que a Polícia Civil descobriu. O desfecho do acontecido com o caso Vitória se deu por uma sequência de fatos atípicos depois que ela saiu do trabalho dela. Por quê? O motorista do ônibus que estava nessa linha no dia da Vitória não era um motorista que deixava ela num ponto que não era um ponto de ônibus oficial, mas que deixava ela num ponto onde era um bar, que é chamado Bar do Doca, que esse bar era um bar a frente era asfaltada e iluminado. Então, como era um motorista novo, ela deixou a Vitória nesse dia num local um pouco mais ermo, escuro. E isso ajudou no arrebatamento dela nessa situação. Esse perito explica também o que é anemia hemorrágica traumática, que foi a causa da morte de Vitória. Esse perito, por que ele dá essa explicação? Porque ele teve acesso à certidão de óbito de Vitória. Perca total do sangue. Significa que ela sangrou, perdeu todo o volume de sangue que ela tinha até a morte. Hemotórax é perfuração do pulmão. No atestado aí não ficou claro se foi um hemotórax bilateral, se foi um hemotórax em um pulmão ou não foi nos 2 pulmões. Mas pelo ferimento que tem na Vitória, é hemotórax unilateral. Então seria um lado do pulmão foi perfurado e deu um hemotórax. Mas Vitória também levou facada no pescoço. A parte que deu maior ruptura sanguínea foi a parte da aorta, que é no pescoço, onde ela sangrou, infelizmente, até a morte. É uma artéria de grosso calibre, como é uma artéria femoral, que se não for feito o atendimento rápido de urgência,
de estancamento e levar para um hospital rápido, a pessoa em 2, 3 minutos perde a vida. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Na confissão de Michael, a polícia encontrou também contradições. O corpo de Vitória foi encontrado em um local diferente do informado pelo suspeito. Os investigadores acreditam que ele pode ter se confundido devido ao estado emocional alterado dele. Para finalizar, eu quero te explicar que na literatura sobre criminologia, os psicopatas sempre buscam atuar sozinhos, pois eles são narcisistas, controladores e pessoas muito desconfiadas. É muito raro um psicopata confiar em outra pessoa para auxiliá-lo num crime. Não podemos dizer ainda que Michael é um psicopata. Temos que esperar a conclusão do laudo criminológico, que deve ser realizado em breve com o assassino confesso. Bom, eu espero que você agora tenha entendido todo o desenrolar dessa trama. Nos comentários, eu tenho lido que aqui na Cena do Crime os internautas conseguem ter acesso à informação completa, mostrada de forma cronológica e recheada de provas, fotos e vídeos. Olha, pessoal, essa realmente é a nossa intenção. A nossa intenção é esclarecer e não confundir os nossos seguidores. Agora, eu quero saber de você o seguinte. Espera um pouquinho. Você que está me assistindo, você acha que Michael contou tudo o que ele fez ou ele escondeu alguma coisa para tentar minimizar o crime que ele cometeu? Você acredita que ele praticou a morte sozinho ou teve a ajuda de mais alguém? Você acredita que Vitória teve algum relacionamento com ele em 2024? Ou Michael é somente um stalker perseguidor obsessivo? Você acha que falta alguma prova para fechar esse caso ou já está tudo concluído? Pessoal, quero saber muito a sua opinião aqui nos comentários. E agora chegou a hora de você dar uma força pra gente. É muito fácil, pessoal. Inscreva-se no canal, dá um like, ative o sininho de notificação e compartilhe com seus amigos que gostam de consumir True Crimes no YouTube.